poder sentar, igreja. No nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos em congregar, quando nós falamos em estar na presença de Deus, reunidos no mesmo lugar, nós estamos falando de algo que é da maior importância para a vida de um cristão. Não existe cristão sem igreja, como também não existe igreja sem cristão. E nós precisamos entender isso à luz da palavra de Deus, para que algumas notícias, algumas situações, ou até mesmo algumas informações caiam por terra no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que existe hoje vários movimentos, hoje sociais, vários movimentos hoje, né, dentro da população, da sociedade, que levam as pessoas a desmerecer, principalmente a igreja. Há muitas pessoas hoje que estão nesse movimento dos desigrejados e eles têm a finalidade de adorar a Deus à distância. Eles fazem tudo superficialmente, nada de compromisso, nada de estar inserido no contexto de comunhão, mas tudo superficialmente, tudo à distância, e eles têm até mesmo, encontram, base nisso para se manter dessa forma. Só que isso não é somente antibíblico, como também é anticristo. Ficar desigrejado, adorar a Deus à distância, sem vir à igreja, sem estar em comunhão, repito, é antibíblico e também é anticristo. Então, se você conhece alguém dessa forma, ou você até mesmo, não sei, já pensou em ficar desta forma, toma cuidado. Toma cuidado, porque isso vai levar você a ruir a sua vida, e a partir do momento que isso acontece, o prejuízo é grande, principalmente espiritualmente. Abra a tua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus, para a gente começar aqui um texto base, para que você entenda o que o Senhor Jesus disse, e a partir dessa premissa a gente começa a mensagem nessa noite, amém? Livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, do versículo de número 13 ao versículo de número 19. Eu quero começar por aqui. Amém? Mateus 16, do 13 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizei aos homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhe: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu.
E também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Amém? Poder sentar. Juan, faz favor para mim, pede para fechar a porta aqui atrás. Um barulho de criança aqui, não tem como pregar não. Preste bem atenção, irmãos, no que nós vamos dizer. Quando o Senhor Jesus, Ele quis revelar ao coração dos seus discípulos algo mais profundo do que eles já haviam visto e do que eles haviam vivido até aquele momento. Jesus já tinha feito grandes milagres. Jesus havia dado ensinamentos tremendos, revelações grandiosas. Mas o Senhor Jesus vai chamar agora os seus discípulos para uma região deserta, para que ali ele pudesse revelar a maior grandeza do seu ministério e também do futuro chamado dos discípulos, que era a verdadeira igreja. Quando o Senhor Jesus, ele começa ali a conversa com os seus discípulos, dizendo o que os filhos dos homens diz dele, o próprio Jesus, os discípulos vão dizer, olha, dizem que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é algum dos profetas, enfim. Mas agora Jesus, ele pega e faz uma outra pergunta, mas e vocês? Depois de ouvir o que eles disseram que eu sou, o que vocês acham que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz, não, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer, Pedro, Deus te abençoe por isso. Deus te abençoe por esta palavra e por esta revelação. Mas Pedro, não foi nem carne nem osso que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Amém? Então entenda, só pode ter revelação de quem é verdadeiramente Jesus Cristo através de Deus, através do Espírito Santo. Você não conhece Deus no mundo, você não conhece Deus nas biqueiras, você não conhece Deus nas baladas, você não conhece Deus vivendo uma vida mundana, carnal, não. Você conhece realmente quem é Jesus Cristo de Nazaré quando você se coloca verdadeiramente diante de Deus. E aí Jesus vai dizer, e é isso que eu quero que você entenda. Aleluia. Em verdade vos digo, aleluia, perdão. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei. Futuro. Mas pastor, havia os fariseus. Vou citar aqui os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os saduceus. Cada um, irmão, dessas seitas em Israel não pertencia a Deus. Nem o templo imponente que estava lá, tendo 3, 4 cultos por dia de adoração a Deus, pertencia verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque o coração dos homens ali já não estava mais em Deus. Então Jesus diz, edificarei a minha igreja. Futuro. Edificarei. E olha o que ele diz.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o inferno não prevalece contra ela. Quem está entendendo, diga amém. Não prevalece. Por quê? Porque é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que Roma, o Império Romano, tentou destruir a igreja e não conseguiu. Por isso, o Império Babilônico tentou destruir a igreja, não conseguiu. Por isso que vários outros movimentos tentaram destruir a igreja e não conseguiram. Por quê? Porque a igreja tem dono, e o dono dela é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado ao trono à direita de Deus. E tem todo o poder nos céus e na terra. Então ninguém para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nem impérios, nem governos, aleluia, nem esquerdistas, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o dono dela é poderoso, aleluia. O dono dela, ninguém pode medir força com ele. Quem está entendendo, diga amém. E quem é a igreja, pastor? A igreja somos nós. Amém? A igreja somos nós reunidos. Somos nós como nós estamos aqui. E é por isso que nós não podemos ficar ausente deste ambiente na nossa vida. Por isso nós não podemos, aleluia, deixar de congregar como igreja. Por quê? Porque isso aqui foi Deus que criou. Foi o Senhor Jesus que selou com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, Jesus faz uma revelação e diz: e eu darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ei, entenda, a igreja, ela tem poder neste mundo. Um poder, aleluia, grandioso. Porque a igreja tem poder de ligar nos céus, qualquer coisa. Mas a igreja também tem poder de desligar, aleluia, qualquer coisa. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a oração da igreja é poderosa. Por isso que os irmãos já viram vários testemunhos aqui, que nós oramos aqui por alguém e alguém foi alcançado pelo poder de Deus. Por quê? Porque Deus ouve a oração da sua igreja. Os ouvidos de Deus estão abertos para a oração da igreja. Essa é a igreja imperfeita, porque a igreja é constituída por pessoas imperfeitas, mas que serve um Deus perfeito, que está a todos os cultos, tentando trazer perfeição para a nossa vida, tentando trazer melhoras para nossas vidas, porque nós não somos perfeitos, mas servimos um Deus perfeito. Quem está entendendo, diga amém. E Ele trabalha pela sua igreja para modelar, para transformar, para lapidar, para restaurar as vidas que aqui frequentam. Esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que nós não podemos ficar sem igreja. É por isso que nós não podemos deixar de congregar. Olha o que diz Efésios. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma visão tremenda, passa batido por muitos, porque tem muitos que ficam presos só na primeira parte do versículo, mas é a segunda parte do versículo que é poderosa. É claro que a primeira é a obediência, a primeira tem que ser colocada em prática, mas a segunda demonstra o amor que o amor que o Senhor Jesus tem pela igreja.
E é isso que eu quero que você entenda. Efésios 5. Pode abrir tua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5, versículo de número 25 e versículo de número 26. Diz assim: maridos, cada um de vós amais as vossas esposas. Dever, compromisso diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem não faz isso, as suas orações não são ouvidas por Deus. Amém? Ponto e vírgula. Eu quero que você atente para isso agora. Assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou-se por ela. Jesus Cristo morreu pela igreja. Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Eu quero que você entenda. Se Jesus Cristo derramou a sua vida, derramou o seu sangue, morreu pela igreja, como eu não vou amar a igreja? Como eu vou estar dentro da igreja de qualquer jeito? Como eu vou me alinhar nesse espaço de qualquer forma? Se Ele próprio, que é Deus, deu a sua vida por ela, como que eu vou levar a igreja de qualquer jeito, de qualquer forma? Isso é loucura. Pelo amor de Deus, entenda isso. É loucura eu estar dentro da igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, e querer fazer de qualquer jeito ou de qualquer forma. É loucura. Porque o Senhor Jesus deu a sua vida por ela. E olha o versículo de número 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água por meio da palavra. Está entendendo? Diga amém. Todos os dias que você vem aqui e ouve as palavras que saem desse altar, você toma um banho, aleluia, de água pura, para se purificar diante de Deus, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Então entenda, eu estou fazendo da igreja, meu irmão, o que querem. Mas aqueles que não têm o discernimento e que agem de uma maneira fora de contexto, fora da palavra, como igreja, vão pagar o preço. Porque ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Zacarias 2:8. Ai daquele. Ai daquele que toca na igreja. Eu até digo para você, irmão. Você pode falar mal do pastor, que Deus te abençoe. Pode falar mal da família do pastor, que Deus te abençoe. Maravilha, isso não me toca, tranquilo. Mas fala mal da igreja para você ver. Toca na igreja. Toca. Por isso que quando nós falamos, estão sendo pregado isso, pregado aquilo, nós estamos falando desses líderes corruptos. Desses corruptos que estão em cima do púlpito pregando a mentira, mas não da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Porque a igreja são pessoas reunidas no mesmo lugar. Muitas das vezes quem está em cima do púlpito prega o que quer, para te achar importante, ou para tentar influenciar, ou até mesmo manipular. Vai prestar conta. Vai prestar conta. Todo mundo presta conta. O boleto chega para todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém escapa do boleto. Mas a igreja não fala mal de igreja. Não fala mal da igreja. Você vai prestar conta para Deus. Amém, Jesus? Então Jesus Cristo derramou o seu sangue, deu a sua vida pela igreja. Igreja esta que ele falou para Pedro que ia edificar. E nós sabemos que, aleluia, na cruz do Calvário,
ali derramando seu sangue, crucificado, aleluia, ele funda a igreja. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja é inaugurada com o poder do Espírito Santo, onde 120 pessoas ali foram batizadas por esse Espírito. E depois disso ninguém mais parou a igreja do Senhor Jesus. Nem prisões, nem mortes, nem martírios, aleluia, parou a igreja do Senhor Jesus. Nem impérios, nem reis pararam, aleluia, a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é poderosa na terra. E é isso que você é isso que nós somos, aleluia, poderosos na terra, porque nós temos uma igreja. Nós fazemos parte de uma igreja. E é por isso que nós temos que amar a igreja. Amar. Não é só frequentar. Não é só vir. Não é só fazer volume, fazer número. Não, é amar a igreja. Porque o Senhor Jesus amou. Amar a igreja. Aleluia. Eu quero trazer para vocês aqui alguns salmos que me chamou a atenção. Como que os homens do passado, Davi e outros homens, tiveram uma visão, aleluia, ampla do que é a igreja. E parece que hoje, meu irmão, essa visão não existe mais. Porque tudo que se fala hoje, a igreja, tudo que se fala em questão da igreja, em questão de conquistar alguma coisa para a igreja, fazer alguma coisa para a igreja, algum evento para a igreja, algum trabalho da igreja, parece que é um fardo. Por quê? Porque as pessoas não amam mais a igreja. As pessoas querem ser abençoadas. As pessoas querem, querem receber vitória. As pessoas querem, tá tudo bem na sua vida. Mas quando é para amar a igreja, quando é para amar a igreja, não ama. Não dão a sua vida por ela. Estamos vendo muito isso por aí. Eu estava conversando com o irmão e ele falou na assembleia, ele falou assim: pastor, na assembleia é o seguinte, quando marca um evento lá, o pastor tem que convocar as congregações para vir, porque senão não vai ninguém. Será que o shopping é mais atraente que a igreja? Será que ir numa pizzaria, comer fora é mais atraente que uma igreja? Se isso está acontecendo com você, meu irmão, me desculpa. Você está desviado. Você está desviado. Você está fora de contexto. O que diz Salmo 26, versículo 7. Diz assim: ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamo todas as suas maravilhas. Aonde que Davi fazia isso? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. O que Davi fazia na casa do Senhor? Mas Davi não era rei, pastor? Era. Davi não estava na frente de uma nação, pastor? Estava. Mas ele não tirava os pés dele da casa do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu trabalho em tal lugar, eu faço isso aqui em tal lugar, eu estudo em tal lugar, eu não tenho tempo para a igreja. Davi era rei e não tirava os teus pés da igreja. Não acredito que você tenha mais tarefa do que um rei. Eu não acredito. Olha o que Davi disse: ergo a minha voz para cantar hinos de gratidão. Aleluia. E proclamo todas as suas maravilhas. Davi estava dentro da igreja. Olha o versículo 8. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde a tua glória permanece. Davi, ele teve a visão, ele enxergou o que muitos não enxergavam. Ele viu a glória de Deus invadir a casa, a igreja, porque é onde Deus está, aleluia,
alguma coisa acontece. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mas não está acontecendo na minha vida. É claro, você não se comporta como igreja. Como que você quer receber uma coisa exclusiva da igreja, se você não é igreja? Se você não se envolve com a igreja, se você não ama a igreja, como? Falar em igreja e não falar em comunhão não tem como. Igreja sem comunhão não existe. E você sabe que Deus trabalhou para isso, batalhou por isso, dando a sua própria vida. Não para que você fizesse o que você quer com a igreja, não, mas para que você servisse com amor a igreja. Versículo de número 12 do Salmo 26. Os meus pés estão firmes na verdade, a palavra de Deus. E perante a grande assembleia, dentro da igreja, bendirei ao Senhor. O que Davi fazia como rei? Ele bendia o Senhor. Ele dava graças a Deus. Aonde? Na igreja. Dava lá no palácio também. Dava lá na frente da tropa do Senhor dos Exércitos. Mas principalmente dentro da igreja. Ele dava glória a Deus. E olha o que Davi vai dizer no Salmo de número 27, versículo 4. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no templo. Irmãos, a igreja nos dá orientação. A igreja nos mostra o caminho que leva à salvação. Você não conhece Deus longe da igreja. Você só conhece verdadeiramente quem é Deus. Você só conhece verdadeiramente quem é Jesus dentro da igreja. Não longe de igreja. Não fora de igreja. Mas dentro de igreja. Davi disse, ele tinha um anseio, uma vontade, uma prioridade na sua vida de viver todos os seus dias na casa do Senhor. Tem gente que não consegue vir 3 vezes por semana na casa de Deus. Tem gente que só vem domingo. E aí você fala assim, poxa, mas 3 dias, pastor, é o quê? Você ama a igreja? Quem ama não quer sair de perto. Quem ama, cuida. Quem ama, ama estar. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Completei 30 anos de convertidos, dá para contar no dedo quantos dias eu faltei na igreja. Dá para contar no dedo. Meu pai morreu num dia, no outro dia eu estava fazendo culto. Sabe o quê? Com dor no meu coração, em ter perdido meu pai, mas com a minha fidelidade diante de Deus. Porque nem a morte pode nos separar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que coloca tudo em empecilho. Qualquer coisa em empecilho. Qualquer coisa em empecilho. Ouviu não, não vou na igreja. Ou mas caramba, quem disse não para você foi fulano. O que a igreja tem a ver com isso? Não está nada dando certo na minha vida, eu não vou na igreja. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se não está nada dando certo na tua vida, revê os seus conceitos. Mas não deixa a casa do Senhor. Então você não ama como Jesus amou.
E está entendendo? Diga amém. Em 30 anos já sofri, irmão, muitas coisas na minha vida. Já tentaram me parar de tudo quanto é jeito. Já tentaram tirá-lo de igreja, mas ninguém tira a igreja de mim. Por quê? Porque eu não estou olhando para ninguém, eu estou olhando para Jesus. E eu faço a obra de Deus com amor. O dia que eu não fizer com amor, eu não entro mais por essa porta. Eu tenho vergonha na minha cara. Que o dia que eu não fizer mais a obra por amor, eu não entro mais por essa porta. Eu sou o primeiro a chegar aqui, ó. Irmãos, estou pedindo a bênção, estou indo embora. Porque eu não faço mais a obra por amor. Nós precisamos ter compromisso. Porque se Jesus derramou sua vida, deu sua vida pela igreja, como é que eu vou desrespeitá-lo? Fala para mim. Levanta a sua mão agora, por favor. Quem aqui tem coragem de desobedecer a Deus? Agora, quem aqui tem a vontade de obedecer a Deus? Levanta a mão. Então inclui a igreja nas suas prioridades. Porque Jesus deu sua vida por ela. E quando a igreja não está em primeiro lugar na nossa vida, a obra de Deus, o reino de Deus, nós estamos respeitando a Ele que deu sua própria vida. Amém, Jesus? Vamos lá, vamos continuando. Versículo de número 5, de Salmo 27. Olha que Davi vai dizer. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. A igreja é um esconderijo. Aleluia. A palavra recôndito significa esconderijo, lugar seguro, aonde me protege. A igreja é protegida por Deus. Aqui você está protegida por Deus. Lá fora não. Lá fora você é alvo fácil para o diabo. Mas aqui dentro você está protegido por Deus. Se você é verdadeiramente igreja, se a igreja pulsa, aleluia, no seu sangue, se você ama a igreja, você está protegida pela igreja. Que está entendendo? Diga amém. Então nós temos que fazer a diferença. Jesus vem buscar o quê? A igreja. Jesus vai voltar. E ó, tá pertinho, irmão. Está lá de dedo. Tá aí. Tá batendo nas portas. A qualquer momento, Jesus voltará. Para buscar a igreja, não é placa, não é nome de denominação, não é pastor, é igreja. Agora, esteja fora do contexto de igreja. Porque tem muita gente que está dentro da igreja fora do contexto. Esteja fora de contexto para ver se você sobe. E é outra coisa, irmão, sabe? Que a gente está vendo, isso causa nojo. Desculpa a expressão, mas é nojo. Crente que não está preocupado com a sua salvação e por isso não se comporta como igreja. Não está nem aí com a sua salvação, não está nem aí com a sua espiritualidade. Nem aí. Anda de qualquer jeito, fala o que quer, age do jeito que quer. Parece que nunca vai ter que prestar conta. Não tem temor. Temor de igreja. Um dia o pastor me parou, conhecido meu há muitos anos, me parou e falou assim: ô pastor, seguinte, esse negócio aí de ficar fazendo obra de libertação, de só estar atendendo pobre na sua igreja, para com nada não, irmão. Ó, só ver minha igreja lá, ó, tô ganhando dinheiro. Falei, irmão, você fica com o seu público, eu fico com o meu. Quem me mandou fazer essa obra foi Deus.
Você está entendendo o que eu quero te dizer? Tem gente que só tem igreja, que só está em igreja por causa de ter condições, de estar recebendo alguma coisa. Só que nós temos que estar na igreja para adorar aquele que tem todo o poder. Nós temos que estar na igreja, aleluia, para exaltar aquele que tem todo o poder, que é o trono da igreja. Aleluia. E você sabia que a igreja é tão importante que tem um salmo só para ela? Saudade da casa de Deus. É o nome do poema, do salmo que foi composto. E ele foi composto pelos coratitas, os descendentes de Corá. Eles eram levitas. E por isso, mas só que eles não eram levitas instrumentais. Eles eram levitas de cântico. Eles cantavam. E eles então comporam vários salmos. Mas uns salmos eles comporam exatamente para a igreja. E colocaram o nome: Saudade da casa de Deus. Vamos ver, aleluia, esse cântico? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Salmos. Aleluia. Eu vou abrir a minha aqui, que eu vou acompanhar aqui. Salmos de número 84. Salmos de número 84. Quem achou, diga amém. Quero que você leia. Quero que você preste atenção nisso. Porque uma das responsabilidades da igreja é isso, é acompanhar as leituras bíblicas. E olha o que diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninhos para si e a sua proteção. Junto os teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Beca, faz dele um lugar forte. A chuva de outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia os teus átrios do que em outra parte mil. Preferi estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas dos ímpios. Pois o Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Amém? Quando Davi trouxe a arca da aliança de volta para
para Jerusalém, para Israel. Ele fez um lugar para a arca lá no Monte Sião. E ali no Monte Sião, todas as pessoas, elas vinham, caravanas que enfrentavam desertos, dias de caminhada pelo deserto, eles vinham. E eles chegavam até ali para quê? Para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, na casa de Deus. Por quê? Porque ali eles sentiam a presença de Deus. Deus acolhia a todos. Então entenda isso. Não andar como igreja, não ser unido como igreja, é ferir o próprio Senhor Jesus. É dizer para o Senhor Jesus: olha, isso aqui para mim não serve, isso aqui para mim não é bom. Sendo que Ele é bom e preparou todas as coisas para nós. Então, os coratitas, eles fizeram esse cântico com saudade da casa de Deus. Porque ali eles tinham paz. Porque ali eles encontravam descanso para a sua alma. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, a igreja, ela muda vida. A igreja, ela muda sociedade. A igreja, ela tem poder de transformar a realidade de qualquer ser. Porque aqui manifesta a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Agora, olha o alerta que Hebreus traz. O livro de Hebreus, até hoje eu descobri quem foi que escreveu. Livro aos Hebreus, carta aos Hebreus. Hebreus era aquele povo que saiu de Abraão e entrou na terra do Egito e depois foi escravizada pelo Egito. De Hebreus passaram a ser Israel. Quem está entendendo, diga amém. Então essa carta foi escrita para eles. Hebreus, israelitas, judeus. Provavelmente essa carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas não se fecha a tese. Por quê? Porque ninguém ainda teve coragem de fechar. Porque a linguagem é a mesma das cartas de Paulo. E muitos atribuem a ele a escritura de Hebreus. Olha o que Hebreus diz. Isso aqui é um alerta para você, para mim, para nós. Olha o que vai dizer o livro de Hebreus. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Não abandonemos a tradição de reunirmos como igreja. Amém? Tradição. Olha que interessante. Tem tanta gente que tem tradição da família. Não é? Tem costume da família que não rompe, né? Mas por que o costume da igreja não permanece? Por quê? Porque não é importante para muitos. E não estão nem aí se é importante para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quer adorar a Deus. Dizem que o Senhor é Senhor das suas vidas, mas não faz o que Ele manda. Não faz o que Ele manda. Não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo procedimentos de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto quanto vedes que o dia está próximo. Na época de Paulo já pregava sobre a vida de Jesus. Paulo já pregava: você que está saindo da igreja, você que vem na igreja só uma vez por semana, você que está deixando aí o primeiro amor, você que já está abrindo teu coração umas coisinhas do mundo, dizendo que isso aqui não tem jeito, que isso aqui não tem jeito, que isso aqui não tem nada a ver. Cuidado. Cuidado.
Cuidado com isso. Porque isso aqui, congregar como igreja, faz toda a diferença na sua vida. Porque foi Cristo que estabeleceu. Se fosse o homem, nem adiantaria eu pregar sobre isso. Mas não foi o homem, foi Deus. Não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo procedimentos de alguns. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Isso é uma palavra fiel, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração, para que você dê importância a isso aqui que você está fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que ter amor nesse lugar. Você tem que amar a igreja, porque é aqui que Deus fala com você. É aqui que Deus derrama o seu poder. É aqui que Deus faz, aleluia, a vontade dele na nossa vida. Para nós fecharmos a pregação dessa noite, temos que permanecer unidos. Igreja sem união não é igreja. Tentaram dividir a igreja. Hoje o diabo no passado, ele perseguia a igreja, matava os cristãos. Só que o diabo tem hora que ele pensa. Ele observou e viu que fechar a igreja e matar cristão só fazia aumentar a igreja. Porque fechava a igreja aqui, eles iam se reunir em outro lugar, dava mais gente. Matava cristão, vinham 10, 20, 30 a mais, porque aquele morreu. Ele falou, não, tá errado isso. Eu fecho a igreja cresce. Eu mato o cristão, cresce o número de cristão. Não, tá errado isso. O que o diabo fez? O diabo quer entrar dentro da igreja hoje. Hoje ele faz isso, hoje ele entra dentro da igreja e ele consegue tirar o desejo de ser igreja do coração das pessoas, para que as pessoas sirvam a Deus de qualquer jeito, sabendo que aquela pessoa, ela vai se tornar um empecilho, um instrumento de divisão dentro da igreja. É isso que o diabo faz. Mas pastor, ele tem essa força? Tem. Sabe por quê? Porque ele consegue identificar a inclinação do coração. Porque se todos fossem verdadeiros, o diabo lá na porta olhava e aqui eu não posso entrar. Aqui eu não posso entrar. Mas quando ele olha em uma inclinação, uma vontade, ou uma falta de vontade de ser igreja, aí o diabo vem, fisga. Amém? Então olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42. Igreja primitiva, exemplo para nós, nos dias de hoje. Olha o que diz. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque Jesus entregou doutrina para eles. E eles estavam aplicando a doutrina. Amém? Doutrinar. O que é doutrinar? Ser ensinado. Aprender. Ser homem de Deus, mulher de Deus. Ser doutrinado. Pessoa que não quer ser doutrinada não tem parte com Deus. Pessoas que ouvem ensinamento, tem culto de ensinamento aqui. Eu louvo a Deus pelos irmãos que vêm. 4, 5 pessoas. É exatamente isso. Louvo a Deus por esses que vêm. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que tem um monte de coisa para fazer, porque a prioridade não é a igreja no coração deles. Ah, pastor, fica caro. Quem é o dono da prata e do ouro?
Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus. Para ver se Deus não supra a tua necessidade para estar aqui. Eu nunca vi alguém fazer um propósito diante de Deus e honrar o propósito e não ser abençoado. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Comunhão. Tem outro versículo que fala que tudo era comum entre eles, que comiam um na casa do outro, que dividiam o que comer, o que vestir. Os que tinham posse ajudavam outros que não tinham. Hoje é uma individualidade, coisas que Jesus não pregou. Hoje é um tarde negro só olhar para o seu umbigo e não ver o sacrifício, não ver a necessidade do outro. Hoje você fala, ó, tem alguém que está precisando de tal coisa que não sei o quê. Creu. Ninguém se manifesta. Ainda bem que Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Ele falou. Está entendendo? Diga amém. Eles perseveravam. O que é perseverar? O que é perseverar? Era fácil? Não. Se eles estavam perseverando, porque não era fácil. Era com luta. Era com muito trabalho. Arriscava a sua vida. Era com canseira. Era doente. Sentindo dor de cabeça. Mas estava lá. Perseverando. Não tinha obstáculo. Não tinha desculpa para estar como igreja unida, buscando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que toca igreja por futebol, na televisão. Tem gente que toca igreja por programa de televisão. Ah, amanhã não vou na igreja não, vai passar meu filme predileto. Já assistiu 50 vezes. Vai ser 51. Aí deixa de vir para ver lá. Que amor é esse que nós temos pela igreja? Que amor é esse? Que amor é esse que qualquer coisinha nos tira da igreja? Que qualquer coisinha nos leva para longe da igreja? Que amor é esse? Quem está entendendo, diga amém. E por que o Senhor está falando forte dessa forma? Porque o Senhor nos ama. O Senhor Jesus te ama. E é por isso que Ele está falando forte dessa forma. Para que você compreenda de uma vez por todas que sem Ele você não é nada. Se você chegou a algum lugar até hoje, se você conquistou alguma coisa na sua vida até hoje, não foi por você, foi Ele. Quem está entendendo, diga amém. E Ele quer que a igreja dele, Ele quer que a igreja dele, aleluia, venha impactar esse mundo. Não o mundo venha sufocar a igreja. Amém, Jesus? Vamos olhar para Jesus, irmãos. E vamos fazer aquilo que é para nós fazermos. Porque aquilo que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, Jesus não vai fazer por você. Não adianta querer se lamentar, querer que é por causa disso, por causa daquilo, é pai, é marido, é filho, é isso aqui, é porque eu tô assim, tô assado, eu tô com depressão, Meu irmãos, isso aqui é a casa do olheiro. Isso aqui é a casa do olheiro. Quem está entendendo, diga amém. Eu vi um testemunho de um pastor, e ele falou assim, que quando ele chegou na igreja, ele manifestou.
Assim igual eu, quando eu cheguei na igreja também, o pastor colocou a mão em mim, eu pum, tombei, caí, manifestei. Eu vim do mundo, eu, pastor Ronaldo, lá atrás, eu tinha como cabeça o próprio diabo. Eu servia Satanás. Então quando eu fui para a igreja a primeira vez, o pastor colocou a mão na minha cabeça, buf, caí. Lembra até hoje, João Batista o nome dele. João Batista o nome do pastor. Botou a mão na cabeça, pum, o Ronaldão tombou. Manifestou. Aí eu estava ouvindo um testemunho, aí eu me lembrei. E o pastor falou assim, quando eu cheguei na igreja eu manifestei. Aí falou assim, tinha uma senhora lá que manifestava todo culto. Aí aquela senhora chegou nele assim e falou assim, nossa, você também manifesta? Que legal, eu manifesto todo dia. Aí ele pegou e falou assim, não, eu manifestei hoje. Ele falando para ela, eu manifestei hoje, mas eu não vou nunca mais manifestar. Porque ele falou que se ele desse conversa para ela, nunca iria ser liberto. Primeiro ponto, ele entendeu porque ele veio para a igreja. Aí ele pegou um dia, ele estava lá na casa dele, ele tinha casado com uma mulher que a sogra era obreira da igreja. E ele estava lá na casa dele passando muito mal, muito mal, muito mal. E aí a esposa falou assim, chama minha mãe para orar por você. Ele pegou e falou assim, não, porque se ela orar para mim hoje, sempre ela vai ter que orar para mim. Eu vou ter que usar minha fé. Eu vou ter que usar minha fé. Ou Deus é comigo ou Deus não é. E ele orou, repreendeu, e o mal saiu da vida dele. Isso é igreja. Quem está entendendo, diga amém. Nós todos aqui temos autoridade, poder sobre as nossas vidas. Não é viver como muitos falam que estão na igreja usando roupa de quem é do mundo. Estão na igreja, mas estão tatuando o braço igual gente do mundo. Falam que é igreja, mas o palavrão não sai da boca. Fala que é igreja, mas está sempre murmurando, reclamando. Igual o povo lá no deserto, o povo de Israel. Murmuraram tanto, ficaram 40 anos dando volta no deserto. Morreu 2 milhões de pessoas ali, de tanto murmurar. Só quem não murmurou entrou na terra prometida. Josué e Caleb. Quem está entendendo, diga amém. Não eram igreja. Tem gente que só quer os benefícios da igreja, mas não querem ser igreja. E sem ser igreja, você não tem parte com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém? Quem entendeu, diga amém. Oh, tá tão pesado assim, meu. Jesus. Mas fique em paz. Domingo que vem tem mais. Vamos colocar de pé. Vamos orar.